Olá! Você já parou para pensar no que realmente acontece quando a gente aperta um interruptor? Parece mágica, né? Bom, hoje a gente vai desvendar essa mágica. Vamos explorar juntos a força que move o nosso mundo, a eletricidade, e focar na sua regra de ouro, a lei de Ohm. Pois é uma ação tão comum no nosso dia a dia, mas o que de fato acontece ali dentro dos fios? A resposta? Olha, não está no interruptor em si, mas no mundo invisível a olho nu, o mundo dos átomos, que é o coração de toda a matéria. Para a gente entender de verdade a eletricidade, a gente precisa voltar para o comecinho, para os blocos fundamentais que constroem o nosso universo. A gente precisa falar sobre o átomo. Pensa assim, o átomo é a menor pecinha de tudo o que existe. É uma coisa absurdamente pequena, mas é dentro dele que estão as partículas que são a chave para todo o fenômeno elétrico que a gente conhece. E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito perfeito. Lá no átomo, a gente tem os prótons, que têm carga positiva, e os elétrons com carga negativa. Se o número dos dois for igual, o átomo fica neutro. Agora, se tiver elétrons sobrando, a carga fica negativa. Se tiver faltando, a carga fica positiva. É esse desequilíbrio que dá o pontapé inicial para tudo. E agora vem o pulo do gato. Nem todos os elétrons estão super grudados no seu átomo, sabe? Alguns, principalmente materiais como os metais, ficam mais distantes e podem se soltar com uma certa facilidade. São eles, os elétrons livres, os verdadeiros protagonistas da nossa história aqui. Ok, agora que a gente já conhece os nossos heróis, os elétrons livres, vamos conhecer as três forças fundamentais que controlam o movimento deles: tensão, corrente e resistência. Primeiro, a tensão. A melhor forma de pensar nela é como a pressão elétrica. É a força que dá aquele empurrão nos elétrons livres para eles saírem do lugar. Sem essa diferença de potencial, que a gente chama de tensão ou voltagem, nada acontece. Para visualizar isso melhor, vamos usar uma analogia com água, que todo mundo entende. Imagina que a tensão é a pressão da água que existe por causa da diferença de altura entre dois tanques. Quanto mais alto um tanque estiver em relação ao outro, maior a pressão, maior a força que empurra a água. Em seguida, a gente tem a corrente. Se a tensão é o empurrão, a corrente é o movimento em si. É a quantidade de elétrons que está passando por um ponto do fio em um certo tempo. A gente mede isso em ampere. Voltando para nossa analogia, a corrente seria a quantidade de água que de fato está passando pelo cano que liga os dois tanques. É o fluxo, o movimento acontecendo. E para fechar o trio, a resistência. Como o próprio nome já diz, é o que se opõe a esse fluxo de elétrons. Mas o interessante é que a resistência não é só um obstáculo, na verdade ela é uma ferramenta super importante. A gente usa a resistência para controlar a eletricidade, para proteger componentes e até para gerar luz e calor. Na nossa analogia dos tanques, a resistência seria a largura do cano. Um cano bem estreitinho dificulta a passagem da água, ou seja, oferece mais resistência. Já um cano largo deixa a água passar, que é uma beleza, oferece pouca resistência. Simples, né? Muito bem. Agora que a gente já conhece os três personagens principais, tensão, corrente e resistência, chegou a hora de conhecer a regra de ouro que conecta todos eles, a lei de Ohm. E olha ela aí, o mais genial dessa representação é que ela mostra como essas três coisas estão totalmente ligadas. Se a gente souber o valor de duas delas, a gente sempre consegue calcular a terceira. Essa fórmula, gente, é simplesmente a base de toda a eletrônica. Traduzindo isso aí para um bom português, a lei está dizendo que o fluxo de corrente aumenta na mesma proporção que a gente aumenta a tensão. Ou seja, se a resistência for a mesma, quanto mais pressão a gente colocar, mais fluxo a gente vai ter. É uma relação direta e muito poderosa. Teoria é ótimo, mas vamos ver como é que isso funciona na vida real. Vamos colocar essas fórmulas para trabalhar e resolver uns probleminhas de circuito. Nosso primeiro desafio. Temos a tensão, que são 24 volts, e a corrente, de 8 amperes. A pergunta é, qual é a resistência que está segurando esse fluxo? Vamos usar a lei de Ohm para descobrir. Vamos para o cálculo. A fórmula para achar a resistência é R igual a E, que é a tensão, dividido por I, a corrente. Aí é só substituir os valores que a gente tem, 24 volts divididos por 8 amperes, e o resultado é 3 ohms. Tá aí a resistência do nosso circuito. Agora, vamos inverter as coisas. A gente já sabe que a resistência é de 3 ohms e a corrente é de 8 amperes. A pergunta agora é, qual é a pressão, ou seja, a tensão, que a gente precisa para ter esse fluxo? A gente só precisa reorganizar a lei de Ohm.
A fórmula para a tensão é E igual a I, a corrente, vezes R, a resistência. Então a gente multiplica 8 amperes por 3 ohms e pronto, chegamos ao resultado de 24 volts. Viu só como tudo se conecta perfeitamente? E é aqui que a gente para e pensa. Desde o smartphone que está no nosso bolso até as redes de energia gigantescas que cruzam continentes, tudo, absolutamente tudo, funciona com base nessa relação fundamental. E isso nos deixa com uma última pergunta. Como é que uma equação tão simples se tornou a base de toda a complexidade incrível do nosso mundo tecnológico?